Fala turma, tudo certo? Bem-vindos a mais um episódio do Pode Dizer Cast. Eu sou Arthur Laus, criador e apresentador do Pode Dizer Cast, um podcast criado com o intuito de promover conversas nas quais eu tento aprender sobre os temas debatidos, como vocês, galerinha que estão do outro lado da tela, assistindo a gente e ouvindo. Passando aqui para lembrar que estamos disponíveis nas plataformas YouTube, Twitch, Facebook e Spotify, se você quiser. Se você quiser deixar uma pergunta para nós, deixe nos comentários. Traremos outra vez o entrevistado para tirar as dúvidas. Bem, hoje o tema é um assunto bem importante, no qual muita gente vê só como algo que destrói a pessoa, mas não tem muito conhecimento do que é, como é, os efeitos. Posso dizer isso que eu sou uma delas. O tema de hoje é quimioterapia. Então chamei a Giovanna Krobel, a Luana Bergamash e a Maria Eduarda S. para conversar um pouco conosco. Então, meninas, o que é a quimioterapia? Bom, Arthur, e para começo de conversa, é bom a gente saber de onde que veio a quimioterapia, como ela foi criada e para que ela é indicada, né? E, na realidade, a quimioterapia ela foi desenvolvida no século XX, sem a pretensão de ser um tratamento contra o câncer, sabe? E durante a Segunda Guerra Mundial, os povos eles foram expostos à mostarda de nitrogênio. E esse agente mostrou que reduzia em boa parcela a contagem dos glóbulos brancos. E isso levou toda a atenção dos pesquisadores para a investigação desse agente. E baseado nessas pesquisas da Segunda Guerra Mundial, dois farmacologistas, eles decidiram, nos anos 40, eles decidiram examinar os efeitos terapêuticos que a mostarda de nitrogênio tinha no linfoma especificamente. E mais tarde, eles decidiram se juntar com um cirurgião torácico chamado Gustavo e injetaram um formulário menos temporário do Mustine, chamado gás de mostarda ou mostarda de nitrogênio, em um paciente que tivesse um linfoma. E aí eles notaram que as massas de tumor tinham diminuído bastante, até que, apesar deles ainda terem que voltar lá para repetir o processo. E isso marcou o começo de agentes citotóxicos para o tratamento do câncer. E o estudo inicial foi feito realmente em 1943 e os resultados foram publicados em 1946 apenas. E o uso da mostarda de nitrogênio em linfomas ganhou muita popularidade nos Estados Unidos depois que eles publicaram o artigo em 1946. E a mostarda de nitrogênio e os outros derivados desse gás são chamados de alquilates, porque eles têm capacidade de alquilação. E o que é a alquilação? É o processo químico onde um grupo alquila é ligado a uma molécula de substrato orgânico por meio de uma adição ou substituição, e esse grupo alquila, ele perde um átomo de hidrogênio. Isso é chamado alquilação. E assim, as pesquisas só foram cada vez avançando mais, e nos anos 50 anunciaram que os alcaloides de uma planta, extraídos de uma planta, né, eram muito benéficos aos pacientes com leucemia. E isso conduziu à introdução desses alcaloides como agentes anticancerosos também, mas apenas nos anos 60. E depois, nas próximas 2 décadas, os regimes de quimioterapia de combinação começaram a ganhar cada vez mais popularidade, e o uso simultâneo das drogas com um mecanismo diferente de ação conduziu a uma melhoria mais adicional dentro da sobrevivência dos pacientes que tinham essas doenças. E sem dúvidas, com o passar do tempo, essas pesquisas têm a tendência de só melhorarem, né? E ter cada vez novas descobertas e novos tratamentos, e a taxa de mortalidade tem diminuído a cada ano. E sem dúvida também, a taxa de mortalidade em queda tem a ver também com a detecção atempada desse câncer, né? Quanto antes descobrir, também é maior a chance de cura. Juntamente ao tratamento da quimioterapia, então, maior ainda. E outra dúvida bastante frequente também é quando esse tratamento quimioterápico é a primeira escolha. Essa decisão sempre cabe ao oncologista ou oncohematologista da pessoa, né? Que vai determinar o medicamento e a combinação de medicamentos que é melhor para tal câncer do paciente, pois cada caso é um caso, né? Bom, no caso de leucemias, linfomas e mielomas, a abordagem terapêutica ainda é a primeira escolha, mas já nos cânceres sólidos, o método da quimioterapia pode ser utilizado como tratamento de primeira linha, ou até mesmo o único tratamento. Porém, como eu disse, cada caso é um caso, certo? E na maioria das vezes ainda assim é realizado um conjunto de radioterapias e exames, ou até mesmo uma cirurgia para diminuir o tamanho da massa tumoral antes mesmo de receber qualquer outro tratamento. Ah, entendi. Então, show. Finalizando aqui a fala da Giovanna Krobel, passo a palavra agora para Luana Bergamash, que vai falar um pouco para a gente sobre a evolução significativa da quimioterapia ao passar dos tempos.
Bom, então a gente vai falar um pouco sobre os avanços na quimioterapia. A alta tecnologia na área da quimioterapia fornece ferramentas que vão desde aparelhos radiológicos mais precisos à terapia gênica. E nos últimos anos, houve uma evolução significativa em cirurgias menos agressivas e de até terapias mais individualizadas para cada paciente. E listando alguns desses avanços estão a cirurgia robótica, por exemplo, a medicina personalizada e a evolução radiológica. E é sempre importante a gente estar frisando que a campanha do Outubro Rosa ela é de muita importância para o diagnóstico precoce. E agora, Luana, eu tenho uma dúvida, assim, que eu ouvi, né? Já não tenho muita certeza, conhecimento sobre. Mas eu vi que tem um tratamento avançado hoje em dia, a imunoterapia. É verdade, tipo, ela destrói células dos tumores, assim. Tu pode contar um pouco pra gente sobre esse procedimento? Como é que funciona? O que que ele faz? Respondendo a dúvidas do nosso apresentador Arthur, um dos vários tratamentos avançados que a gente tem hoje em dia é a imunoterapia. E do que ela é feita? Ela é feita a partir da ingestão de medicamentos específicos e incentiva o organismo de cada paciente a destruir. E lembrando que esse tratamento da imunoterapia, ela pode ser associada à quimioterapia sem nenhum problema. Poxa, que maneiro então a gente ter esse conhecimento de uma nova terapia, uma nova maneira de curar, radicalizar as células do tumor. Bem, finalizando a fala aqui da Luana Bergamashi, passo a palavra para a Duda Esser, a Maria Eduarda Esser, que vai contar um pouco para a gente sobre os efeitos colaterais, se dói a quimioterapia, perguntas assim bem curiosas, digamos, que as pessoas têm. Então, passo para ela a palavra e depois retomo. Então, de acordo com pesquisas, o tratamento da quimioterapia pode causar diferentes efeitos colaterais, como a queda de cabelo, a diarreia, feridas na boca, náuseas e vômitos, também a pele sensível e até mesmo a infertilidade. Já quanto aos protocolos, eles são variados e tudo dependerá do tipo do câncer e do estadiamento da doença. O que muitos perguntam também é sobre a dor e a sensação na hora da aplicação. A picadinha da agulha não é uma sensação muito agradável, mas é a única dor que você deve sentir durante o tratamento da quimioterapia. É possível que você perceba uma sensação de desconforto conforme a aplicação seja iniciada, como ardência, queimação, placas avermelhadas na pele e também a coceira, mas ela visa erradicar completamente o tumor. É importante lembrar que a maioria dos médicos prefere não usar a palavra cura e sim intenção curativa. Mas também os fatores que devem ser considerados ao prescrever medicamentos quimioterápicos incluem o tipo de câncer, o estágio da doença, resultados de exames do tumor como biomarcadores, a idade do paciente, o estado de saúde geral em que ele se encontra, outros problemas importantes de saúde como doenças cardíacas, hepáticas ou também renais, os tratamentos contra o câncer realizados anteriormente também. Ah, interessante saber sobre a dor e a sensação, sobre a picadinha de agulha, como a nossa amiga Maria Eduarda disse. E, como ela disse, será em termos de dor a única que a pessoa sentirá, né? O desconforto vem depois, o queimor ali, como ela disse. Mas em dor será a única, né, Duda? Então, o podcast de hoje está chegando ao fim. Mas antes de finalizar, quero agradecer a presença das meninas. Quero falar um pouco dos nossos patrocinadores. Quero agradecer ao Grupo Sem Pressão, que esse dia a gente fez um evento super massa aqui no prédio. Então sigam lá, @Grupo Sem Pressão. Para vocês que estão nos vendo ou escutando e não se inscreveram ainda, se inscrevam e ativam as notificações. Deixe nos comentários quem você quer para o próximo podcast e sobre qual assunto. Então, finalizando o nosso Pode Dizer Cast de hoje, quero agradecer a presença das meninas que puderam bater esse papo conosco, passando muito conhecimento para nós e tirando as dúvidas sobre o procedimento. As meninas querem dizer mais alguma coisa? Não? Tá bom, então. Então me despeço de vocês, turma. Uma boa semana pra gente. Valeu!